primeira lei de Newton descreve o que ocorre com o corpo quando a resultante das forças exercidas sobre ele é nula. A segunda lei responde a outra questão possível: o que ocorre quando o corpo está sob a ação de uma força resultante e não nula. É claro que nessa situação o corpo não pode estar nem parado, nem em movimento retilíneo uniforme, pois esse é o caso da primeira lei de Newton, em que a resultante é nula. Se não pode estar parado, nem com velocidade constante, o corpo certamente deve ter a aceleração. Mas como é essa aceleração? Do que ela depende? A resposta dada por Newton é que essa aceleração tem a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante. Se a força resultante for constante, a aceleração também será. Mas do que depende o módulo da aceleração? Façamos o seguinte. Vamos supor que a mesma força resultante seja aplicada a diferentes corpos em repouso. Pode-se afirmar que o módulo da aceleração é maior para os corpos que oferecem menor oposição ao movimento, ou seja, aqueles que têm menor inércia. E vice-versa, adquirem aceleração menor os corpos que oferecem maior oposição ao movimento, isto é, os que têm maior inércia. Vamos analisar os exemplos a seguir. Sobre blocos do mesmo material é exercida a mesma força resultante. À medida que as dimensões do bloco aumentam, a sua inércia também aumenta. Se a força resultante for constante, quanto maior a inércia, menor a aceleração. Se atribuirmos valor à inércia de cada um dos blocos, esse resultado poderá ser expresso matematicamente, pela razão entre os módulos da força resultante e da aceleração. Ou seja, força resultante sobre aceleração é igual ao valor da inércia do bloco. Isolando a força resultante nessa expressão, ou seja, passando a aceleração para o outro membro da equação, ficamos com força resultante é igual ao valor da inércia do bloco vezes a aceleração. Pode-se verificar experimentalmente que esse valor da inércia do bloco está diretamente relacionado à sua massa. Maior massa significa maior inércia. Menor massa, menor inércia. Desse modo, podemos substituir o valor da inércia do bloco na equação anterior por sua massa. Assim, podemos escrever a expressão matemática da segunda lei de Newton na forma: força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Essa é a segunda lei de Newton. A força resultante que age sobre um corpo é igual ao produto da massa do corpo pela aceleração. Antes de continuarmos, façamos uma observação sobre a equação da segunda lei. Podemos omitir a notação vetorial da força resultante e da aceleração, sempre que estivermos interessados apenas na intensidade dessas grandezas. Ou seja, podemos escrevê-la dessa forma, sem as setas sobre a força e sobre a aceleração. E é bom que você saiba que a segunda lei de Newton é conhecida também como lei fundamental da dinâmica. A partir da segunda lei de Newton, podemos obter a primeira lei, pois um corpo em repouso ou em movimento retilíneo uniforme tem aceleração nula e, portanto, a força resultante exercida sobre ele também é nula. Pois se substituirmos o valor da aceleração por zero nesta equação, teremos como resultado força resultante igual a zero. No entanto, isso não significa que a primeira lei seja desnecessária. Ela é essencial, pois garante a validade das leis de Newton para a situação que você está considerando, a situação em estudo, ou seja, a segunda lei de Newton só é válida quando a primeira lei também for válida. A notação vetorial da força resultante e da aceleração que aparece na expressão matemática da segunda lei de Newton torna explícito que essas grandezas, força resultante e aceleração, são vetores de mesma direção e mesmo sentido. No entanto, isso não significa que a força resultante e a aceleração tenham o mesmo sentido da velocidade do corpo. Para que isso fique claro, observe o exemplo do movimento livre de um projétil.
A velocidade é sempre tangente à trajetória e, portanto, varia em módulo, direção e sentido. No entanto, a força resultante, que nesse caso é o peso do projeto, e a aceleração, que é a aceleração da gravidade, são constantes. Note que em nenhum instante a velocidade do projeto tem a mesma direção e o mesmo sentido do peso e da gravidade. A equação da segunda lei de Newton é uma equação simples, mas devemos usá-la com cautela. Primeiro devemos escolher o corpo ao qual vamos aplicá-la. A força resultante deve ser a soma vetorial de todas as forças que atuam sobre esse corpo. Cuidado! Apenas as forças que atuam sobre esse corpo devem ser incluídas na soma vetorial, não as forças que agem sobre outros corpos envolvidos na mesma situação. Por exemplo, se você disputa a bola com vários adversários em um jogo de futebol americano, a força resultante que age sobre você é a soma vetorial de todos os empurrões e puxões que você recebe. Ela não inclui um empurrão ou puxão que você dá em outro jogador. Por isso devemos ter cautela toda vez que resolvemos um problema que envolve forças. O primeiro passo é definir claramente a que corpo vamos aplicar segundo a lei de Newton. Muitas vezes, para resolver o problema que envolve a segunda lei de Newton, desenhamos um diagrama de corpo livre, no qual o único corpo mostrado é aquele para o qual estamos somando as forças. Um esboço do próprio corpo, por exemplo um carro, é preferido por alguns professores, mas para poupar espaço, representaremos comumente o corpo por um ponto. As forças que agem sobre o corpo serão representadas por setas com a origem no ponto. Um sistema de coordenadas é normalmente incluído e a aceleração do corpo é algumas vezes mostrada por meio de outra seta, acompanhada por um símbolo adequado para mostrar que se trata de uma aceleração. A construção de um diagrama de corpo livre tem por objetivo concentrar a atenção no corpo de interesse. Para finalizar, é importante lembrar que frequentemente dizemos que as forças se cancelam, mas é preferível dizer que se equilibram. O termo cancelar pode ser mal interpretado. Ele não significa que as forças deixaram de existir. Cancelar forças não é como cancelar uma reserva no restaurante. As forças continuam a agir sobre o corpo, mas não podem acelerá-lo. Por hoje é só. Obrigado e até a próxima.